Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, esse cântico fala muito ao meu coração. Fala muito ao meu coração porque as circunstâncias da vida, às vezes querem acabar com a paz que Jesus Cristo disse que o povo dele tem. E queridos irmãos, esse hino lembra que nós podemos continuar crendo no nosso Deus, continuar crendo em Jesus Cristo, continuar crendo no Espírito Santo que ministra paz ao nosso coração. E nessa noite eu quero convidar você que talvez tenha entrado aqui com o coração perturbado. Sossegue na presença bendita de Cristo. Sossegue nas promessas de Cristo para a sua vida. Não permita que o mundo, que Satanás, as pessoas venham perturbar a paz do Espírito Santo dentro do seu coração. Amém, irmão? Não permita. Diga: Senhor Deus, dá-me a graça de sossegar. Dá-me a graça de descansar em teus braços. Dá-me a graça, Senhor Deus, de como aquela criancinha que está ali no braço da mãe, relaxar, Senhor, no teu cuidado. Quero convidar você nesse instante para orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite é tão somente tua, ó Deus. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Senhor, nós temos a plena e total convicção de que o Senhor se faz presente em nosso meio. Nós temos, meu Deus, a nítida compreensão de que o Senhor aceitou o nosso louvor nessa noite, que o Senhor aceitou o nosso dízimo, a nossa oferta. Mas, meu Deus, nessa noite nós queremos receber mais do Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Pai. E, meu Deus, que tu possas nesse instante quebrantar o nosso coração, Senhor, que tu possas nos dar convicção de pecado, e que o teu Santo Espírito nos possa fortalecer para andarmos distante, Senhor Deus, do pecado, Pai. Ó Senhor Deus, abençoa cada vida aqui, Senhor. Visita, ó Pai, cada coração aqui, meu Deus. Corações, ó Pai, que chegaram aqui travados. Corações que chegaram aqui, meu Deus, decepcionados. Corações, meu Deus, que chegaram aqui, ó Pai, só tu sabes a situação. Que nessa noite, Deus, tu possa os favorecer com o teu socorro, com a tua paz, com o teu amor. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós somos a reunião dos santos, nós somos, meu Deus, a congregação dos eleitos, nós somos a igreja do Senhor, e nós queremos te pedir, ó Deus, visita, Pai, visita nosso coração nessa noite, Deus, visita cada família representada, Pai. Ó Deus, visita a nossa igreja. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles corações, ó Pai, que ainda não foram alcançados pela tua graça. Que o Senhor os alcance nessa noite. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que já foram alcançados pela tua graça, mas têm vivido, Senhor, uma vida sem graça. Que o Senhor possa os alcançar nessa noite também, Deus. Ó Pai, e abençoa aqueles que chegaram aqui, meu Deus, retumbantes, aqueles que chegaram aqui, meu Deus, cheio de vitalidade, cheio de vibração. Que o Senhor continue os fortalecendo, os alegrando e o animando para a glória do teu nome, Pai. Ó Deus, que toda enfermidade bata em retirada nessa noite, Pai. Ó meu Deus, que qualquer espírito de divisão, que qualquer espírito, meu Deus, de insubordinação, qualquer espírito, meu Deus, de partidarismo, bata em retirada, Pai, e que todos estejamos unidos para ouvir a tua voz, e que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa noite. Em nome de Cristo que nós oramos, amém, querido irmão. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, do versículo 1
ao versículo 12. Diz assim, queridos irmãos, a palavra do nosso Deus, tá bom? Neide, você está me ouvindo aí atrás, minha irmã? Ótimo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho das coisas essas que anjos anelavam prescrutar. Amém, irmãos? Que Deus possa aplicar esse texto ao nosso coração, irmãos. Amados irmãos, é bem verdade que nós somos atraídos pelos aplausos, pelos elogios, pelo reconhecimento. É bem verdade que o nosso coração ama essas coisas. E queridos irmãos, é bem verdade que pessoas, para alcançarem a glória deste mundo, vendem o seu nome, vendem a sua profissão, vendem os seus filhos, vendem o seu cônjuge, vende a sua alma a Satanás para ter glória desse mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A glória deste mundo, ela é passageira. A glória desse mundo, amados irmãos, não satisfaz o coração do ser humano. Prova disso é que quando nós alcançamos as glórias que nós almejamos, que nós nos esforçamos, que nós trabalhamos para alcançá-las, logo em breve, alguns dias, algumas semanas, alguns meses ou alguns anos, logo nós nos acostumamos com ela e ela já passa de uma glória para algo extremamente normal, algo rotineiro, algo sem tanto valor quanto tinha outrora. Basta nós olharmos para as posses que nós temos, que nós conseguimos no passado.
Basta nós olharmos para o celular que nós compramos, o cuidado que nós temos com ele na primeira semana, no primeiro mês, é um. Mas logo a gente dá a primeira queda e a gente já perde o encanto. A gente olha para o sapato que a gente comprou e diz: que beleza, que maravilha, é a última coleção. Basta a gente sair de casa, pisar numa lama e foi-se embora, o salto belíssimo e não presta mais. A glória daquela aquisição passou. Pois é, meu querido irmão, a glória desse mundo e que as coisas desse mundo oferece, ela é passageira. É por isso, queridos irmãos, que o apóstolo Pedro aqui vai falar de uma glória totalmente diferente da glória desse mundo, e que é exatamente a glória que eu e você precisamos. Perceba que essa glória que nós precisamos não é a glória para nós mesmos, mas é a glória de Deus que traz consolo, sentimento de saciamento, que traz sentido e significado para a nossa vida. Não é a glória de nós, não é a nossa glória, não é a nossa promoção, mas é a promoção da glória de Deus no nosso viver. E é sobre isso, querido irmão, que eu gostaria de conversar com você de maneira breve. A manifestação da glória de Deus. Em primeiro lugar, queridos irmãos, nós podemos ver no verso 2 a 4, que a manifestação da glória de Deus é uma realidade na vida do cristão. Veja comigo, por gentileza, essa verdade aqui muito bem expressa. Ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Veja, queridos irmãos, aqui, que é muito interessante, que o apóstolo Pedro está falando para uma igreja que está vivenciando dias complicados. Veja, muito provavelmente, Pedro estava próximo da sua morte, idoso aqui já, e Pedro, queridos irmãos, estava dirigindo as suas palavras à igreja situada nessa região aqui, na região chamada Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas 5 províncias aqui, irmãos, na verdade, é hoje a atual Turquia. Então, o objetivo de Pedro era, vendo a perseguição que os cristãos vivenciavam por causa de Nero, porque, veja, Nero estava perseguindo os cristãos, porque os cristãos eram uma ameaça ao seu governo. De início nós vemos na história da igreja que Nero não fez muita coisa, quando o cristianismo ainda era embrionário. Mas quando o cristianismo começou a ganhar proporções com as pregações lá de Atos, e o cristianismo foi crescendo e as pessoas foram se convertendo, Nero percebe, queridos irmãos, que o poder dele agora estava em xeque. Então ele começa a perseguir os cristãos. É exatamente nesse momento que Deus levanta Pedro para lembrar ao povo de Deus que a glória desse mundo é passageira e que nós precisamos focar na glória de Deus, porque se nós não focarmos na glória de Deus, queridos irmãos, nós iremos abandonar a fé. Veja o que acontece aqui. Esse homem olha para a igreja da atual Turquia e diz assim: irmãos, se vocês olharem para o conforto dessa vida,
se vocês olharem para o reconhecimento das outras pessoas, se vocês olharem para a facilidade comercial, vocês irão ser frustrados, porque Nero vai perseguir vocês, está perseguindo vocês, e o cerco está se fechando. Veja, queridos irmãos, qual então a motivação para aqueles irmãos continuarem firmes e fortes na fé? Não poderia ser a glória desse mundo. Se você vem à igreja presbiteriana de Águas Belas e você quer glória para si, meu querido irmão, eu sou sincero a lhe dizer, nós iremos fracassar nisso. Nós não iremos conseguir lhe dar a glória que o seu coração depravado necessita para ser saciado. Agora, se você vem para a igreja presbiteriana de Águas Belas buscando a glória de Deus, nada nem ninguém vai atrapalhar você e o seu relacionamento com Deus e a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir um amém, meu irmão? Oh, meu querido irmão, nós precisamos entender que nós, nesse mundo, iremos passar por dificuldades, nós iremos passar por estreitos, nós iremos ser perseguidos, nós iremos ser criticados, nós não seremos, muitas das vezes, entendidos. E se nós quisermos a glória desse mundo, amados irmãos, nós iremos abandonar a fé. E foi exatamente para que isso não acontecesse com a igreja da atual Turquia, quando Pedro escreve, que ele disse: olha, vocês precisam se lembrar da realidade da glória de Cristo na vida de vocês. E ele vai dar alguns argumentos, irmãos. Veja, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, ele está escrevendo aos eleitos e forasteiros. Então, ele já falou quem ele é, ele falou para quem está escrevendo, e agora ele vai falar a motivação do seu escrito. Ele vai dizer: gente, olhem para a glória que já está no meio de vocês. A bênção que está no meio de vocês é uma realidade gloriosa na vida de vocês. O quê? Ele vai dizer: queridos irmãos, vocês são eleitos. Vocês são eleitos, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação de espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quais são, queridos irmãos, aqui as verdades incutidas nesse primeiro tópico? Por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, os cristãos foram regenerados para uma viva esperança. E a esperança inclui a glória de Deus no meio de seu povo. Veja, queridos irmãos, a glória de Deus é a soma de tudo o que Ele é e o que Ele faz. Então veja o que é que o apóstolo Pedro está orientando a sua igreja a focar. Olhem para a glória de Deus no meio de vocês. Cabe aqui, queridos irmãos, um comentário pessoal. Você já parou para pensar que existem coisas que no dia do Senhor se levantam na nossa vida para atrapalhar que nós vejamos a glória de Deus na reunião solene, quando a igreja do Senhor está reunida? São problemas que acontecem, queridos irmãos. É pneu que fura, é gente que briga, é gente que reclama. São muitas dificuldades para atrapalhar a nossa caminhada, para reconhecermos a glória de Deus na nossa vida. Às vezes, irmãos, é um casamento complicado. Às vezes é um filho rebelde. Às vezes é uma enfermidade que bateu à nossa porta. Às vezes é um prejuízo que alcançou a nossa vida material. Às vezes é o medo que bate à nossa porta. Às vezes é a desilusão do nosso coração, o desânimo da nossa alma, que quer atrapalhar que nós vejamos a glória de Deus. E queridos irmãos, Pedro sabia muito bem disso.
É por isso que ele está alertando às suas ovelhas, aos seus amados, como ele vai chamar aqui. Ele vai mostrar, queridos irmãos, em todos os capítulos dessa epístola, que o sofrimento é uma realidade da vida cristã, para ensinar aos cristãos que eles não foram criados para serem glorificados, nem pelo mundo, nem pelos homens do mundo, mas foram chamados para exalar, para demonstrar, para exaltar a glória de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos, veja, é muito interessante que quando nós vemos um poema muito antigo, ele vai dizer o seguinte, irmãos: o orgulho dos brasões, a pompa do poder e toda a beleza e riqueza que nos concederam, aguardam um momento inevitável. Para o túmulo, os caminhos da glória nos conduz. Irmão amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está sendo exaltado nessa terra, se você está sendo vitorioso nessa terra, se você está passando por provações nessa terra, se você está passando por perseguições nessa terra, desilusões nessa terra, eu quero dizer que tanto um como o outro não vai passar do túmulo. Não vai passar do túmulo. Agora, se a sua vida está pautada em olhar a manifestação da glória de Deus e dizer: a tua glória é real, é verdadeira na minha vida, Senhor Deus, bendito seja o Senhor porque eu perdi um filho, bendito seja o Senhor porque eu ganhei um filho, bendito seja o Senhor porque o Senhor tem me dado saúde, bendito seja o Senhor, glórias sejam dadas ao Senhor porque a enfermidade chegou na minha vida. Senhor Deus, em tudo eu quero ver a tua glória. Irmãos, nós precisamos ser mais apaixonados pela glória de Deus. A gente é apaixonado por nós mesmos, irmãos. Nós somos apaixonados pelo nosso ego, nós somos apaixonados pela nossa reputação, nós somos apaixonados pelo nosso carro, pela nossa casa, pela nossa esposa, pelo nosso esposo, mas a gente não é apaixonado o tanto quanto pela glória de Deus. Nessa noite, meu querido irmão, Igreja Presbiteriana de Águas Belas, não saia daqui sem dizer ao Senhor Deus: Deus, eu me arrependo porque às vezes eu não reconheço a tua glória. Senhor Deus, eu reconheço porque às vezes eu só reconheço as tuas dádivas, eu só reconheço os teus livramentos, só reconheço os problemas da minha vida, eu só reconheço as dificuldades. Eu quero aprender a reconhecer a tua glória. Irmãos, a igreja aqui estava vivenciando problemas. E vem cá, Pedro podia dizer muito bem assim: rapaz, eu vou decretar sobre vocês aqui uma bênção. Isso enche igreja, irmãos. Isso dá tapinha nas costas do pastor depois. O povo sai elogiando. É ou não é, irmãos? É. Pedro diz: não olhem para o sofrimento, não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias, olhe para a glória de Deus manifestada no meio dos meus eleitos. Olhe para a minha glória. Irmãos, veja como é que essa glória se manifesta, queridos irmãos. Em primeiro lugar, descrevendo o nascimento do cristão. Veja comigo o verso 2 e 3. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja a glória de Deus se manifestando aqui no meio da sua igreja. Ele está fazendo com que um povo que já nasceu, que já eram crianças, jovens, adultos e idosos, nasçam do alto, nasçam de Deus. E é muito interessante, amados irmãos, que esse milagre não tem início em nós.
O milagre do novo nascimento tem início em Deus. Nós fomos escolhidos por Ele. É o que Efésios capítulo 1 vai falar. Isso ocorre, queridos irmãos, como parte dos desígnios mais profundos da eternidade, dos quais passamos a ter conhecimento somente depois que estes nos foram revelados pela palavra. Veja, Deus, na sua eterna eternidade, decide revelar a sua glória e fazer de nós pecadores eleitos segundo a sua presciência. A eleição de Deus, irmãos, baseia-se inteiramente em sua graça e amor. Não é possível explicá-la, mas você que conhece essa salvação pode gozá-la. Aleluia. Irmãos, eu queria trazer a primeira aplicação para o nosso coração. E é simples, irmãos. A glória de Deus é importante para você? A glória de Deus na sua vida tem valor? Ou é apenas uma nota de rodapé na sua vida? É apenas um adendo? Nós precisamos, irmãos, entender que a manifestação da glória de Deus é uma realidade na vida dos cristãos e que ela se manifesta quando descreve o novo nascimento. E nós passamos a conhecer essa glória. E nós passamos a exercer tudo que nós exercemos na vida para a glória de Deus. Sabe a sua fala? Ela é para a glória de Deus. Sabe quando você se cala? É para a glória de Deus. Sabe quando você sonha? É para a glória de Deus. Sabe quando você realiza? É para a glória de Deus. O crente não abre mão, queridos irmãos, de vivenciar a realidade da glória de Deus em seu coração. O crente também não abre mão de externar a glória de Deus onde ele está. É por isso que Pedro diz: não olhe para a perseguição. Vocês são eleitos. Vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Vocês foram chamados para uma vida de santificação por meio do Espírito Santo. E vocês foram chamados para viver em obediência. Não a obediência da carne de vocês, mas a obediência de Cristo Jesus. A aspersão do sangue de Cristo Jesus é que está sobre vocês. Ô irmão, saia daqui nessa noite carregando no seu coração mágoa, rancor, dores, traumas. Não. Diga: Senhor Deus, o Senhor um dia manifestou a tua glória sobre o meu viver, e ela se revela dia após dia sobre a minha vida. É isso que eu quero levar para o restante da minha semana. É isso que eu quero levar para o restante desse mês. É isso que eu quero levar para o restante desse ano. É isso que eu quero levar para o restante da minha vida. A tua glória se revelou a mim. Mas, queridos irmãos, a manifestação da glória de Deus é uma realidade na vida dos cristãos. Mas em segundo lugar, é uma promessa a ser realizada na vida dos cristãos também.
Isso é muito interessante. Parece contraditório, não é? Mas não é. Veja comigo, por gentileza, o verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque a manifestação da glória de Deus se revelou a nós quando nós fomos salvos. Mas existe, queridos irmãos, ainda promessas a serem realizadas no nosso viver. E quando é, queridos irmãos, que isso vai acontecer? Quando nós, mediante a fé em Cristo Jesus, entrarmos para a boda do Cordeiro. Aleluia. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós abriremos na eternidade, na presença de Deus. Irmão amado, o que é que leva o apóstolo Pedro a olhar para aquela igreja, composta por sua grande maioria de judeus convertidos ao cristianismo, pessoas que tinham agora deixado comércio, deixado família, deixado, queridos irmãos, o conforto da sua casa, para ser agora um povo perseguido, um povo sem bens materiais, sem conforto. Pedro diz: há consolo para vocês. Um dia será revelado o poder de Deus, que ainda não foi revelado para vocês, mas está reservado. Irmãos, veja que Pedro está dizendo que não apenas a glória está sendo reservada a nós, como nós também estamos sendo guardados para a glória. Você prestou atenção nisso aqui? Veja o texto, ele diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja que ele revelou a sua glória a nós, ele está guardando uma glória para ser revelada a nós, mas ele está nos guardando como parte da sua glória. Eu quero que você entenda o seguinte: você já foi para um local que você fez inscrição e que você, quando chega lá no evento, você descobre que o seu nome não está lá e que você não pode entrar? Frustrante, é ou não é? É. Pedro está dizendo assim: olha, há uma promessa sobre o povo de Deus. E quando o povo de Deus chegar na porta do céu, não será pego de surpresa. A porta se abrirá e ele entrará e viverá eternamente, vendo a revelação de Deus por toda a eternidade. E ainda assim não conheceremos exaustivamente a Deus. Posso ouvir um amém? Ou misericórdia? Amém, queridos irmãos. Nós precisamos ser mais empolgados com a glória de Deus e com o que Deus tem preparado para nós, irmãos, no porvir. É porque a gente só dá glória a Deus quando o pastor fala de uma bênção material aqui, né, irmão? Passou no concurso, glória a Deus, pastor, amém. Minha família vai se converter, glória a Deus, amém. Não, amados irmãos, nós precisamos ser empolgados, ser vibrantes com a glória a ser revelada no último dia sobre a nossa vida.
Aí vai nos empolgar, meu querido irmão. Aí vai nos dar vibração para trabalhar para o Senhor. Não vai ficar com mimimi, não. Vai trabalhar para o Senhor. Vai dizer a glória do Senhor. Um dia eu verei, por isso que eu trabalho. Mesmo sendo criticado, mesmo sendo chacotado, mesmo sendo mal entendido. Mas eu vou continuar trabalhando. É assim, meu irmão, que você deve falar. Por causa da glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, é desse jeito. É desse jeito. Veja o que é que Pedro está ensinando à sua igreja. Irmãos, não parem. Continuem. E vocês irão alcançar a promessa da vida eterna revelada nos últimos dias. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim: não desista. Está querendo desistir da vida, meu irmão? Está querendo desistir? Está querendo desistir do casamento? Está querendo desistir do filho? Está querendo desistir do trabalho? Está querendo desistir do curso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Continue. Deus está conosco. As perseguições, os problemas podem até fazer você parar, mas não vão bloquear as promessas de Deus sobre a vida de seu povo. Continue, meu querido irmão. Eu quero trazer aqui duas aplicações para nosso viver e a gente finaliza. A manifestação da glória de Deus, irmãos, é uma realidade na vida do cristão. É uma realidade. Primeira aplicação. A sua vida ela promove e destaca a glória de Deus? A sua fala promove a glória de Deus? A forma como você exerce os dons e talentos que você tem glorifica a Deus? Irmãos, a igreja é a comunidade do povo mais capacitado da terra. Preste atenção. As pessoas, quando exercem os seus dons e os seus talentos, visando a glória de Deus, o que elas fazem? Você já viu como Adalto Lourenço, cientista presbiteriano, anda pelo mundo dando palestras e mostrando a beleza, a grandiosidade e a glória do cristianismo? É um cristão. Você já viu como Josh McDowell, autor daquele livro Mais que um Carpinteiro, tentou provar a não existência de Deus e terminou se curvando à verdade do Evangelho, e ele diz: agora eu preciso viver para a glória de Cristo. Você se lembra de George Butler, que deixa a América do Norte e vem para a América do Sul para destacar, para exaltar, promover a glória de Deus? A igreja está lotada de pessoas assim, irmãos. Não que teve e tem ministérios tão proeminentes, mas a igreja está lotada de mulheres virtuosas, que na sua vizinhança
leva o evangelho para o drogado, para a drogada. Leva o evangelho para aquele que ninguém mais acredita. Leva o evangelho para os bêbados da cidade. Leva o evangelho, queridos irmãos, para os becos e vielas da sua cidade. E a glória do Senhor vai se manifestando na vida deles e por meio da vida deles. E mais pessoas vão reconhecendo a glória de Deus e glorificando a Deus. O que é que você está fazendo, meu querido irmão, nesse mundo? Juntando dinheiro? Juntando diploma? Irmãos, eu tenho alguns diplomas na minha casa. Se você disser, pastor, eu lhe dou R$1.000, se o senhor trouxer um em meia hora, eu não vou achar, irmão. Eu não vou achar, eu não sei onde está. Diploma não serve quando a gente chegar diante de Deus. Sabe o que vai servir, meu querido irmão? É eu e você sermos apaixonados pela glória de Deus. E Deus vai dizer assim: meu filho, você viveu os seus dias amando a minha glória, promovendo a minha glória, não fazendo questão por picuinha, não fazendo questão do seu conforto, não fazendo questão do seu dinheiro, não fazendo questão das suas noites de sono. Não, você viveu para a minha glória. É isso, meu querido irmão. Segunda aplicação, irmãos. E a gente finaliza. Lembre-se, a glória que Deus revelou a você, a glória da salvação, a glória de você ser um eleito, de você ser uma pessoa chamada para a santificação, ser uma pessoa chamada para a obediência. Enquanto você exerce essa sua posição de eleito, enquanto você busca essa santificação por meio do Santo Espírito, enquanto você busca essa obediência, você vai recebendo mais e mais a revelação de Deus sobre o seu viver. E quanto mais você conhece a Deus, você diz: Senhor, menos eu quero desse mundo, menos eu quero de mim mesmo, menos eu quero disso que é passageiro, eu quero mais de Ti, Senhor. Amém, irmãos? Que Deus, nessa noite, possa lembrar a você que a glória desse mundo é passageira, que a glória dos diplomas é passageira, a glória do reconhecimento, dos elogios, da camaradagem, do tapinha nas costas, a glória, queridos irmãos, que o nosso coração depravado ama, é passageira. Mas a glória que os eleitos do Senhor amam, essa sim, é eterna. Que você saia daqui nessa noite dizendo: Senhor Deus, faz de mim um vaso novo, Pai. Faz de mim um vaso novo, Senhor. Essa é a minha oração, irmãos. Essa é a minha oração. Faz de mim, Senhor Deus, um vaso novo, para que eu não me iluda com as coisas desse mundo. Irmão, Satanás tem conseguido, de maneira muito sagaz, fazer com que crentes amem a glória desse mundo. Você lembra que ele tentou fazer isso com Jesus? Se você se prostrar e me adorar, eu lhe darei todos os reinos dessa terra. Há muitas pessoas sendo servidas nesse mundo, sendo honradas nesse mundo, mas não é por Cristo. Elas estão buscando a glória que Satanás prometeu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique de pé e vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito, Pai poderoso,
Nós sabemos que os dias que vivenciamos são dias difíceis, Pai. Se a igreja da Turquia, Senhor Deus, vivenciava dias problemáticos, a nossa também vivencia. Pedro se levantou para orientar aquele povo a olhar para a manifestação da Tua glória. E nessa noite nós somos lembrados a continuarmos olhando para a manifestação da Tua glória, Pai, em nosso viver, Senhor Deus. E para as promessas, ó Pai, de que o Senhor tem, de que continuará por toda a nossa vida e por toda a eternidade, se revelando mais e mais a nós. Que isso venha encher o nosso coração de alegria. Que essa seja a motivação, Pai, verdadeira do nosso coração. Conhecermos ao Senhor e em tudo glorificarmos a Ti, Deus. Nós oramos assim, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos. Recebei a bênção.